Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira Umbanda. Minha gratidão para você que me segue aqui e também no Instagram e em todas as nossas redes sociais. O que eu peço para você? Eu peço que você deixe o seu curtir, deixe o seu joinha, porque depois você acaba esquecendo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que tenham acesso a esse conteúdo, bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que sejam notificados quando postarmos novos vídeos. Marcelo, como é que eu faço para saber de todas as suas redes sociais? Aqui na descrição desse vídeo você encontra o Linktree, tá certo? Você clicar nele vai abrir uma outra página e aí você vai encontrar o link de todas as nossas redes sociais. Você vai do TikTok, do Kawaii, do Instagram, do YouTube, Twitter, Facebook, página do Facebook. Tá tudo ali para você. Então fique à vontade para visitar todas as nossas redes sociais. E o que eu tenho para dizer para você que está chegando agora? Tem um curso completinho a respeito da querida e amada Umbanda. Você clica em vídeos, volta até o número 3. A partir do 3 até o 40, esse é o curso. 1 e 2 são vídeos introdutórios. O que você fala nesse 3 ao 40, Marcelo? Eu falo o seguinte, eu falo da origem da Umbanda, a diferença da Umbanda para o Candomblé, as entidades que se manifestam na Umbanda, bem como dos orixás masculinos e femininos. A partir do 41 em diante, aí eu passo então a esclarecer dúvidas que afligem não só os médiuns iniciantes, mas também aqueles mais experimentados. Se você não quer assistir o vídeo, quer só ouvir o som, todo o conteúdo que eu disponibilizo aqui no YouTube, eu também coloco na forma de podcast no Spotify. Tá lá no Linktree. Se quiser saber, Marcelo Pereira Umbanda, vai lá no Spotify, você vai encontrar o podcast a respeito desse conteúdo. Muito bem, como eu havia prometido para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nós falamos sobre a macumba carioca, né? E antes da macumba carioca, nós temos a cabula. E eu fiquei de falar para vocês um pouquinho sobre a cabula. Como esse tema é bastante extenso, para não ficar cansativo, eu resolvi dividi-lo em 2 vídeos. Então o vídeo de hoje eu falo da parte 1 e o vídeo da próxima semana, o vídeo seguinte, nós vamos falar sobre a parte 2. Tá? Então vamos começando sem demoras para falar um pouquinho sobre a cabula. A cabula, como nós já afirmamos, foi um culto trazido pelo povo banto da Angola, ao qual precedeu a chamada macumba carioca, que por sua vez foi anterior à Umbanda. A cabula, segundo relatos, ela teria se iniciado no estado do Espírito Santo, sendo que mais tarde surge a macumba carioca no Rio de Janeiro e com inúmeras semelhanças do culto entre uma e outra. Antes da abolição da escravatura, 13 de 5 de 1888, o culto era praticado apenas por negros e de forma muito reservada, sendo que após a Lei Áurea, a cabula acabou se generalizando, chegando a mais de 8.000 adeptos, tanto brancos como negros. A palavra cabula seria uma deformação, ou seja, oriunda da palavra cabala, que teria sido trazida aí pelo povo banto, povo da Angola, os quais esse povo era malay, né? Vale dizer, relacionados com a cultura muçulmana. Muito embora fossem africanos, eram muçulmanos. Pode-se assim descrevê-la como um culto afro-brasileiro de características sincréticas, com traços de cultura cabinda, Angola e muçulmi, por influência malê, identificável pelo gorro, um gorrinho, né?
usado pelos participantes do ritual. Mostrava essa característica muçulmana. O cafioto era o termo geral utilizado para designar os adeptos da cabula, o que passa a ser igualmente utilizado mais tarde, tanto mais tarde, apenas pela macumba carioca, né? O cafioto não é utilizado na Umbanda. Os camaradas eram chamados de cambas, cambas da palavra de origem quimbundo, que tem o significado de camarada. Quimbundo é uma da linguagem do povo da Angola. Os homens eram chamados de mucambos e as mulheres de macambas. Os iniciados eram então chamados de camanás, o que os diferenciava dos não iniciados, que eram chamados de caialos. O culto, melhor dizendo, o termo camaná também era usado para designar um irmão de culto. O local das reuniões chamava-se de camucite, né? Camucite, né? Site, ó, né? Sítio, né? Camucite, né? Parecido, né? Lembra essa ideia, né? No culto, eles usavam camisa e calça branca e pés descalços. Tá lembrando alguma coisa? Tá associando isso a alguma coisa? Muito semelhante, é claro, ao que foi posteriormente visto na macumba carioca e hoje é visto em muitos terreiros de Umbanda. No traje ritual masculino da macumba, que é o mesmo da cabula, merece destaque o jaleco branco. Nossa, o jaleco, Marcelo, que alguns terreiros de Umbanda usam? Sim, exatamente. Hoje, né, alguns terreiros de Umbanda, por influência, claro, kardecista, né, já se admite até o uso de sapatos ou tênis, de preferência brancos. Há relatos que na cabula se usava o gorro na cabeça, conhecido como camate, indicando a origem aí muçulmana, bem como largos cinturões com amuletos. No ritual eram utilizados espelhos, pedras, cachimbos, infusões de raízes, além de sinais cabalísticos riscados, tais como o signo de Salomão, cruzes, junto com velas acesas. Há aqui também inúmeras correspondências com os ritos da macumba, que usava cachimbos com fumo, os quais eram oferecidos às entidades que baixavam durante o transe dos filhos de santo. Estas entidades incorporadas, após saudarem o altar, vale dizer o congá ou gongá, o chefe do terreiro, ou seja, o pai de santo, a mãe de santo, além dos tambores, os atabaques, conhecidos aí como atabaques, deveriam retornar ao local que lhes estava reservado para os trabalhos naquele grupo. Identificou alguma coisa que pareça com uma gira de Umbanda? E as coincidências não param por aí. Nesse local, eles deveriam riscar os seus pontos, usando uma tábua de pontos, ou seja, uma tábua redonda de madeira, ou mesmo no chão, com a utilização de uma chamada ponteira. Era uma espécie de punhal, né, usado para riscar o chão que era de terra batida. E isto era feito pela entidade incorporada. O ponto riscado, representava uma assinatura, uma forma de confirmação da presença da entidade naquele local. Essa prática da macumba coincide com sinais cabalísticos relatados como presentes também na cabula. Os pontos riscados na macumba carioca são formados pela composição e, às vezes, superposição de estrelas de Davi, signos de Salomão, cruzes, meia-luas, estrelas de 5 pontas, flechas, raios, etc. Exatamente como se fazia na cabula. Parece alguma coisa com a Umbanda que nós temos hoje?
Hum. A reunião dos cabulistas recebia o nome de mesa. Os cultos, chamados de trabalhos ou mesas, realizavam-se nas matas, o que também é um forte traço que a identifica com a macumba carioca. O mesmo nome, trabalho, é usual na macumba para designar os rituais mais secretos, semelhante à cabula, realizados também nas matas. O chefe de cada mesa chamava-se de embanda, que é o nome do sacerdote nas religiões de origem banto. Os chefes dos terreiros de macumba eram conhecidos também como embandas, umbandas ou pais de santo, pais de terreiro. Alguns afirmam que daí surge o termo umbanda, que inicialmente era alabanda, depois passou a ser embanda e por fim umbanda, né? Que passa a ser utilizado então, este termo umbanda, para designar um dos ramos da macumba após o seu desdobramento, né? Por influência, claro, do espiritismo, da macumba carioca, né? Aquela que nós já explicamos no vídeo passado. Na cabula, como futuramente na macumba, o embanda era o chefe e doutrinador daquela comunidade. Em cada mesa, o embanda era auxiliado por um cambone. A palavra cambone provavelmente é de origem quimbundo, ou seja, cambundo, cujo significado é negrinho, que em muitos candomblés de estrutura congo-angolana e nos candomblés de caboclo designam o tocador de atabaques. Também esse termo cambono, com a mesma função de auxiliar do pai de santo, encontra-se nos terreiros de macumba, de umbanda e de quimbanda. É o nome dado ao filho de santo, escolhido pelo pai ou mãe de santo, para auxiliar uma entidade que tenha baixado em uma gira. Ao cambono compete acender o charuto, o cachimbo, o cigarro ou cigarrilha e entregá-los acesos à entidade correspondente. Preto Velho, Caboclo, Exu, Pombagira incorporados. Vejam que o cambono não é servo, criado, empregado da entidade, mas ele deve proceder dessa forma. Isso tem fundamento na origem, né? Vamos buscar a origem para saber por que é assim, tá certo? Então é até uma deferência para a entidade ser servida pelo cambone, né? Você está recebendo a visita, você vai mandar ela comer na mesa? Não, você vai servir, né, a refeição para essa entidade. Você vai servir a pessoa que vem visitar a sua casa, né? Você não vai mandar ela se virar, comer sozinha, né? Os cambonos, então, servem as bebidas prescritas do ritual, a saber, o vinho tinto ou moscatel para os pretos velhos, a cachaça para os exus e o anis, mais modernamente, foi utilizado para as pombagiras. Eles devem acender as velas, anotar as receitas prescritas pelas entidades para os consulentes, assim como traduzir para estes o jargão utilizado por essas entidades. Na cabula, a reunião dos camanás formava a chamada engira. Esta palavra é igualmente utilizada na macumba carioca, apenas retirando-se o prefixo em, de modo que passa a ser substituída pelo termo gira. É possível que na macumba e umbanda a antiga expressão engira foi substituída pela gira, já que esta mais se aproxima do verbo girar, andar a roda, mover-se circularmente, rodopiar, modalidades de comportamentos presentes tanto no antigo ritual da macumba como na umbanda e na quimbanda. O ritual se desenvolvia com os adeptos dançando e girando num grande círculo, um após os outros, em fila indiana, como ainda hoje se vê em alguns candomblés, sempre no sentido antorário, né? Em reverência à ancestralidade, né?
A segunda acepção da palavra girar, rodopiar, girar sobre si próprio, também se ajusta, porque assim se comportam os adeptos quando entram no estado de transe. Giram, rodopiam, cambaleando, seguindo esta fenomenologia percursora do transe, assim como fazem quando já estão possuídos pelas entidades. Na cabula, os espíritos que incorporavam nos iniciados eram chamados de tatá, palavra que em dialeto quimbundo significa pai, em franca referência ao culto da ancestralidade. Era um espírito familiar bom, que se apossava de um iniciado e assim poderia prestar-lhe auxílio espiritual. É a continuação do culto banto aos ancestrais tribais através do transe em estado de possessão. A palavra tatá também permanece na macumba e se perpetua na umbanda, mais fiel às tradições angolanas. O termo significa não mais espíritos ancestrais que incorporam nos iniciados da cabula, mas passou a designar na macumba, umbanda e quimbanda de tradições angolanas o grande sacerdote, o grande chefe do terreiro ou dos terreiros, pessoa de grande conhecimento do ritual e do culto. O ritual secreto, por vezes, era realizado em determinadas casas, porém mais comumente era realizado nas florestas e às altas horas da noite. Semelhante ao ritual da macumba e da umbanda angolana, nos quais algumas festas, como a de Oxóssi sincretizado com São Sebastião ou de Ogum com São Jorge, no Rio de Janeiro, tem a primeira parte do ritual realizado nos terreiros, do início da noite até a madrugada, continuando após madrugadinha da mesma noite, ou até em outro dia, nas matas, onde ali se conclui o ritual com oferendas às entidades. Essa prática de ter rituais em casas, hoje nos terreiros, bem como na mata, é um traço da cabula que se perpetuou na macumba. Na cabula, a hora aprazada, todos de camisa e calça branca, descalços, uns a pé, outros a cavalo, com a embanda retaguarda, dirigiam-se silenciosos ao templo, o Camucite, seja local para realização dos trabalhos. Um camaná, ou cambone, ia à frente, conduzindo a mesa, isto é, a toalha, a vela, as pequenas imagens. Em determinado ponto do caminho, tomavam uma vereda só conhecida dos iniciados, para chegar ao Camucite, ou seja, o sítio, sob uma floresta, sobre a sombra de uma frondosa árvore, no meio da mata. Uma vez chegados, limpavam o local, numa área circular de uns 50 metros de diâmetro, faziam uma fogueira e instalavam a mesa ao lado do oriente, rodeando de pequenas imagens de velas chamadas esteiras, simetricamente dispostas. As esteiras eram acesas ritualisticamente. A primeira a leste, em homenagem ao mar, a Carunga. A segunda a oeste, a terceira ao norte e a quarta ao sul. As restantes em torno do Camucite. Carunga, homenageado como primeira vela, é a corruptela do mar, o oceano, em língua quimbundo. O termo é usual nos terreiros de macumba, umbanda e quimbanda, com o mesmo significado, acrescido, porém, do qualificativo grande, e passou a ser então a calunga grande, para diferenciá-lo do cemitério, que seria a calunga pequena. O umbanda descalço, com um cinto de rendas brancas, se não estivesse com o camolele, uma espécie de gorro, a cabeça, amarrava com um lenço na cabeça, né? Seguindo o exemplo do umbanda,
faziam o mesmo os camanás. Em alguns terreiros de macumba e até de umbanda, mais fiéis às tradições africanas, era comum a utilização do pano de cabeça em torno da fronte, amarrando atrás a cabeça. A prática está desaparecendo, não obstante a sua utilidade. Amarra-se o lenço à testa para impedir que o suor desça sobre os olhos, em consequência, claro, do suor provocado pela agitação decorrente da entrada em estado de transe. Provavelmente, esta era também a razão da mesma prática na cabula, porque também nela, como veremos adiante, os adeptos do culto agitavam-se ao entrar em estado de transe. Inicia-se a seguir a oração preparatória, rezada de joelhos diante a mesa. A prática da oração preparatória ainda hoje se repete nos terreiros de macumba, umbanda e quimbanda. Atualmente é designada como oração de abertura dos trabalhos. Pode ser feita de joelhos, à moda muçulmana, ou em pé, voltados para o altar. Na cabula, denominado de mesa nos terreiros atuais, congá ou gongá, e nos primórdios da macumba, canzol, chamado de canzol. Após a oração preparatória, o embanda se erguia, elevava os olhos ao céu, concentrava-se e entoava o primeiro cântico, denominado nimbu. Esses cânticos rituais passam a ser denominados nos terreiros de macumba de pontos cantados. O nimbu dirige-se ao mar Carunga, aos espíritos ancestrais Tatá, aos baculos ou bacuros, que eram espíritos da natureza, ou seja, aqueles que jamais teriam encarnado. O nimbu era acompanhado pelos quantã ou liquaquá, ou seja, as palmas ritmadas dos camanás. Esse procedimento ritual é observado nos terreiros da macumba, umbanda e quimbanda. Todo ritual é acompanhado de pontos cantados, ritmados pelas palmas. Está identificando alguma coisa aí? E liturgicamente dançados pelos filhos de santo, como uma ginga de corpo no local em que se encontram. Tanto na macumba como também na cabula, o ritmo das palmas era muito importante. A ausência delas, por parte de algum camaná, era objeto de observação do embanda ao cambono. Após o primeiro nimbu, o embanda entrava em estado de transe, contorcendo o corpo, virando e revirando os olhos, fazendo trejeitos, batendo no peito com as mãos fechadas e compassadamente emitindo roncos profundos, soltando um grito estridente. Na sequência ritual da cabula, a entidade incorporada no embanda era objeto a seguir de homenagens, como também se verifica nos terreiros de macumba, umbanda e quimbanda. O cambono trazia à entidade incorporada um copo de vinho e uma raiz. O embanda então mastigava a raiz e bebia o vinho. Este pormenor importante nos fornece uma pista para saber qual entidade que era baixada. Ora, por quê? Se era vinho, evidentemente seria um preto velho, né? O vinho moscatel ainda hoje é a bebida oferecida aos pretos velhos que baixam nos filhos de santo, nos terreiros da antiga macumba e hoje da umbanda e da quimbanda. Se fosse Exu, claro, teria cachaça. Ao vinho vinha associada a raiz já mencionada. Este, porém, era um momento de sua presença litúrgica, pela mastigação e deglutição do seu suco. A mesma raiz reaparecerá mais adiante no ritual de iniciação dos camanás. Como nos rituais da macumba, também na cabula, as oferendas não se restringiam apenas à raiz e ao corpo do vinho, ao copo, melhor dizendo,
do vinho. Era complementada com um fumo de incenso, queimado nesse momento em um vaso qualquer, em homenagem à entidade cuja fumaça era inalada. Também esta prática ritual da cabula se mantém na macumba, umbanda e quimbanda, só que acaba sendo deslocada. Na cabula era homenagem à entidade incorporada no imbanda. Na macumba, umbanda e quimbanda, transformou-se a incensação em um rito preliminar de purificação do ritual, do local e dos participantes, preparatória aí para a abertura dos trabalhos. A incensação, então, purifica o ambiente e as pessoas presentes. Libera-se das cargas negativas que lhe estão ali aderentes à pele, pelo fato de andarem pelas ruas, e transportadas para os terreiros quando neles entram. A incensação serve, então, para preparar a cabeça dos filhos de santo, para receber as entidades, procurando, como se fazia na cabula, aspirar a fumaça do incenso e com ela impregnar a própria cabeça, trazendo a fumaça com as mãos para as têmporas, para o occipital, visando fortalecer a cabeça e melhorar o poder de incorporar as entidades. Após a aspiração do incenso, o embanda então entoa o segundo nimbu, ou seja, segundo cântico. Depois do nimbu de abertura do ritual, saudando Carunga, Tatá e Baculo e pedindo licença para funcionar, ou seja, para trabalhar, este segundo nimbu dirige-se exclusivamente ao báculo do ar, isto é, ao báculo que habita na atmosfera, com os seus fenômenos meteorológicos. Ele é a chave no ritual, pois o nimbu lhe atribui o poder de fazer o embanda quizar na mesa, tombar e girar. A mesa, como já vimos, corresponde ao gongá, congá, altar, e a todo o ritual da cabula. O poder de tombar a girar não oferece dificuldade. Pede-lhe o embanda que atue de modo a fazê-lo entrar em estado de transe, segundo a fenomenologia ritual de girar, rodopiar, até tombar, cair no chão em estado de transe, como também se observa nos terreiros da macumba, da umbanda e da quimbanda, com os iniciantes no ritual, que estão aprendendo aí a desenvolver a sua mediunidade. Este pedido, na lógica da sequência do ritual, suporia que o embanda ainda não estivesse em transe. Contudo, como vimos um pouco atrás, o embanda já estava em transe. O nimbu, portanto, deveria ser cantado ou para obter a possessão, caso ela ainda não estivesse presente, mas se estivesse presente, para manter a esta incorporação e dar sequência, claro, à ritualística da cabula. O embanda, ora dançando, ora batendo compassado de palmas, ora em êxtase, recebe do cambono o candaru, brasa em que foi queimado o incenso. Trinca os dentes e começa a soltar faíscas pela boca, entoando o nembu. Com maior precisão, o candaru, referido neste nimbu, é uma palavra de origem provavelmente iorubá e não banto, correspondente ao agé, coador, ere, barro, coador feito de barro, onde eram postas as brasas. No ritual do candaru, era usado como prova iniciática ou de comprovação da autenticidade da possessão por uma entidade. A prova consistia em colocar sobre a cabeça do iniciado, de cujo transe se duvidava da autenticidade, a vasilha de barro com orifícios no fundo e dentro fogo vivo, chamado agerê ou brasas candaru, sobre as quais se derramava o azeite. Se o transe fosse autêntico, a pessoa não deveria se queimar.
O rito usado na cabula o era também em terreiros sudaneses da Bahia e em outros lugares de influência banto. No Rio de Janeiro, em terreiros de Umbanda e Macumba, havia notícia da utilização desses métodos comprobatórios da possessão, os quais, com o passar do tempo, foram caindo em desuso. Após esse Nembu, principiava a iniciação dos novos Camanás. Então, sobre a iniciação dos novos Camanás, eu deixo esse assunto para o próximo vídeo, tá certo? Então, assistam na próxima sexta-feira, eu falo sobre a iniciação dos Camanás e dou sequência, para que o vídeo não fique muito extenso e muito cansativo. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o seu curtir, compartilha, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho, para que sejam notificados quando postarmos novos vídeos. Axé, meu povo!